Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, eu vos saúdo com a preciosa paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Para nós é um prazer estarmos mais uma vez aqui nesse canal Amor pela Palavra, e hoje nós estaremos falando da tentação de Jesus e o que nós, como cristãos e servos, podemos aprender com a tentação de Jesus. Mas antes de dar início, nós vamos orar. Eu te convido para orar comigo. Feche seus olhos aí na sua casa, fala com Deus, apresenta as suas dificuldades, as suas necessidades, porque nós servimos a um Deus provedor, um Deus que provê, um Deus que sara, um Deus que liberta. Então, vamos falar com Ele nesse momento. Deus querido e santo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui neste canal para falar do teu amor, da tua verdade, a verdade que liberta. Pai, fala aos nossos corações. Abençoa cada um que esse vídeo alcançar. Abençoa o lar deles, as famílias. Provê, Senhor, todas as necessidades. Resolve, Senhor, as suas dificuldades, dá vitória. Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, nós te agradecemos por mais esse momento em tua presença. Nós te convidamos e te pedimos, fica conosco, nos dá inspiração do teu Espírito para ministrar a tua palavra com autoridade e verdade. Pai, fica conosco e nos abençoa. Abençoa o meu lar, a minha família, abençoa este canal. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Amados irmãos e amigos, nós vamos ler um versículo em Mateus 4, o versículo 1 que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma grande maioria da população conhece a história de Jesus e sabe que Jesus ele passou 40 noites e 40 dias no deserto jejuando, amparado pelo Espírito Santo, que foi quem o levou para lá. Aqui diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E assim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, A tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa de desviá-lo do propósito. Foi uma tentativa de desviar Jesus da obediência à perfeita vontade de Deus. Note que Cristo, em cada caso, ele submeteu-se à autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se a Satanás. Só que Satanás ele não desistiu de tentar tirar Jesus da presença do Pai. Satanás não desistiu de tentar tirar Jesus do propósito, do plano que Jesus tinha para cumprir em nossas vidas. Nós, como cristãos que renunciamos o mundo e aceitamos a Cristo como Salvador, também estamos na mira de Satanás. Não pense que ele desistiu de nós. Ele não desistiu. E ele tem as suas maneiras também de trabalhar para tentar desviar o cristão da presença do Senhor. E por isso, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Porque a palavra é a verdade que liberta. E nós precisamos nos deixar ter assim cheios da palavra de Deus, para que nós venhamos ser libertos pela verdade e possamos assim combater as hostes espirituais da maldade. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades e os principados do ar. Então, o que nós podemos aprender com a tentação de Jesus? Eu frisei aqui 2 temas. O que podemos aprender com a tentação de Cristo? 1. Primeiro ponto. Satanás é o nosso maior inimigo.
Guarde isso. Satanás é o teu maior inimigo. Satanás é o meu maior inimigo. Satanás é o inimigo das nossas almas. E ele não vai desistir de tentar nos tirar do caminho de Jesus, do propósito, do caminho que pode nos conduzir ao céu. O cristão deve estar consciente de que está numa guerra espiritual. Nós estamos guerreando contra poderes malignos invisíveis, porém eles são claramente reais. E nós só poderemos combater contra essas hostes espirituais da maldade, contra as setas enviadas pelo maligno, firmados, concentrados na palavra de Deus. Eu quero ler para você um versículo que se encontra aqui em Efésios, alguns versículos aqui de Efésios. Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A armadura de Deus inclui o cinturão da verdade, que é a fidelidade à verdade de Deus e o compromisso com a integridade e não com a força física. Isso fará com que nós venhamos vencer as batalhas espirituais e vai nos ajudar a nos firmar os outros elementos das armaduras espirituais. Nós estaremos falando sobre isso em um outro momento. Esse tema é um tema muito bom de falar e ele vai render alguns vídeos. Então vamos dar prosseguimento aqui. Lembrando, amados irmãos e amigos, que a primeira coisa que nós podemos e precisamos aprender com a tentação de Jesus é que o nosso maior inimigo é Satanás. A segunda coisa que nós podemos aprender, amados irmãos, é que sem o devido emprego da palavra de Deus, o cristão não pode vencer o pecado e nem a tentação. Observe que a cada coisa que Satanás oferecia a Jesus, Jesus lhe rebatia com a palavra. E nós estaremos aprendendo a usar esta palavra. Primeiro de tudo, nós temos que ler a palavra de Deus, né? Não dá para ser um cristão e não ler a palavra. Não dá para ser um cristão e não estudar a palavra. E não é só ler um versículo ali porque vai sair de manhã e precisa ler um versículo. A não ser que você esteja bem corrido, acordou atrasado, ou alguma coisa do tipo, e você não quer sair sem ler a Bíblia, você vai lá, abre rapidinho, lê 2 ou 3 versículos, é importante, mas que isso não se torne uma regra na nossa vida. Que isso não se torne uma regra, porque nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer que, mediante a palavra de Deus, o cristão tem poder para resistir a qualquer sedução que Satanás lhe apresente. Eu quero ler alguns versículos em João 15. Deixa eu abrir aqui para a gente. João 15. Só um minutinho. Vamos ler aqui João 15, versículo 3, que diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus falando, né? Para os discípulos. Essa foi uma das instruções, das últimas instruções que Jesus deu para os discípulos. E ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu também quero ler capítulo 15, João 15, versículo 7, que diz: se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, se nós estivermos na palavra e a palavra estiver em nós, se nós estivermos em Jesus e as palavras dele estiverem em nós, nós pediremos tudo ao Senhor e nos será feito. Amados, queridos, a palavra de Deus é poderosa demais, poderosíssima, e é com ela que nós podemos vencer as dificuldades que nos aparecem. Nós também precisamos memorizar a palavra de Deus na nossa alma e mente. E eu quero ler para você aqui em Tiago. Deixa eu ler para você aqui em Tiago. Tiago 1:21, que diz assim, ó. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar a vossa alma. E o versículo 22 ainda diz assim, e sede cumpridores da palavra. Aleluia! Não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A palavra de Deus é perfeita. Já falei a você no vídeo anterior que a palavra de Deus é tão perfeita que já diz o que vai acontecer futuramente e que nós não precisamos acrescentar nada mais nela. E que se nós queremos, se você quer ser um pregador da palavra de Deus, pregue com simplicidade. Pregue a palavra de Deus, porque tem conteúdo na Bíblia e não precisa de muitas fantasias, de muitos confetes, certo? Porque até mesmo a palavra que salva é Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, se você chega para alguém e diz assim, Jesus te ama, essa simples e tão poderosa frase já é o suficiente para adentrar no coração daquela pessoa e fazê-la entender que Jesus a ama e fazê-la vir para os pés de Cristo. Então, não precisamos de confetes para pregar a palavra de Deus. Nós precisamos mesmo é meditar nos versículos e memorizá-los de dia e de noite. E eu vou ler para você aqui uns versículos que se encontram em Deuteronômio. Deixa eu marcadinho aqui para a gente não perder tempo. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim, ó. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, falarás desta palavra assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, resumindo, em todo o tempo. Em todo o tempo. A palavra do Senhor manda que nós venhamos esconder esta palavra em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Diz o Salmo, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha só, é um resumo do que eu estou falando. Guardar a palavra pode nos ajudar, nos fazer vencer e nós podemos fugir do pecado por meio da palavra de Deus. Nós também, aleluia, nós temos que repetir a passagem memorizada para nós mesmos e para Deus no momento em que nós formos tentados. E vou apresentar isso para você no próximo vídeo. No vídeo a seguir, nós estaremos falando de como Jesus aplicou a mensagem aprendida, memorizada,
para si mesmo e para Deus em combate a Satanás. Amados, obrigado por estar presente nesse vídeo, por estar assistindo, acompanhando. Eu já te convido para o próximo vídeo, que é a continuidade desse, e nós seremos muito abençoados em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.